Olá, meus queridos, aqui é o Danuri do canal Voz e Paz. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Mateus, capítulo 14, e no versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas contigo. Amém? Uma passagem muito conhecida, uma passagem que milhares de pessoas já pregaram sobre ela, onde Jesus manda os seus discípulos atravessarem adiante do outro lado do mar, enquanto ele subiu ao monte para orar. E quando já era tarde, ele estava ali orando. Depois de terminar a sua oração, o barco dos discípulos já estava no meio do mar. E a Bíblia diz que estavam açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E Jesus dirigiu-se até eles caminhando por cima do mar, andando por cima das águas. Os seus discípulos, eles olharam para Jesus, vendo ele caminhar sobre o mar. Eles ficaram tão assustados e pensaram: é um fantasma. Eles gritavam com muito medo, mas Jesus, vendo o medo deles, enfim, ele conhece tudo, até os nossos limites, os limites do nosso medo. Ele falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Pedro, ele diz ao Senhor: Senhor, se é tu, me manda ir ter contigo, eu andar por cima das águas. Aí Jesus diz a Pedro: Vem. O Pedro, então, ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, indo até a direção de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele sentiu um vento forte e teve medo. E ele começou então a ir para o fundo, começou a afundar. Aí ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou na mão dele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiu ao barco, Jesus acalmou o vento. Então se aproximaram todos os que estavam ali no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas vezes passamos por situações, o barquinho da nossa vida começa a ser açoitado pelas ondas, pelos ventos contrários, pelas dificuldades, pelos problemas, por diversas circunstâncias que nos deixam tristes, decepcionados, magoados, feridos, e acabamos olhando mais para essas circunstâncias difíceis que estamos vivendo do que para o nosso Jesus, para o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono da vida. A Bíblia diz que Ele dá a vida, que Ele tira a vida, que Ele faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele empobrece, Ele também enriquece. Esse é o Deus Todo-Poderoso, maior que todos os nossos problemas, que os nossos medos, que as nossas angústias. Em determinados momentos de nossa vida aconteceu o que aconteceu com Pedro. Nós estamos bem, estamos confiantes, mas de repente vem um vento contrário, vem um problema, uma dificuldade, e acabamos nos apavorando, acabamos diminuindo a nossa fé e esperança, e parece que tudo vai desabar, tudo vai acabar, parece que vamos afundar, como Pedro. A partir do momento em que ele sentiu o vento contrário, que ele teve medo, e seu medo foi maior que a sua fé, ele começou a afundar. O nosso medo precisa ser menor que a nossa fé. Não significa que ter medo não é bom. Não. Nós precisamos ter medo
que é um sinal de alerta para a gente ter cuidado no nosso dia a dia em certas situações que nós vamos fazer. Um exemplo de medo normal, o medo de fazer uma ultrapassagem com pouca visibilidade. Tem gente que tem um medo de dirigir com chuva muito forte porque é perigoso. É um medo que é um alerta para nós, para nossa vida, para que nós tenhamos mais atenção, entendeu? Medo de sair de madrugada a pé em uma cidade grande, porque a gente sabe que é perigoso, que é violenta, entendeu? Medo, vários tipos de medo. Mas a Bíblia diz aqui que Pedro, ele começa a andar, ele tem fé, que é Jesus, ele começa a dar os primeiros passos dele até Jesus. Mas quando ele sentiu o vento, ele teve medo. E quando ele sentiu o vento forte, sabe de uma coisa? Às vezes o vento forte, ele passa em nossa vida. E é nesse momento em que nós devemos olhar somente para Jesus. Mesmo que o vento seja forte, mesmo que tudo esteja difícil, olhe para Jesus. Dai graças a Deus por tudo que está passando. Acredite, tudo tem um propósito. E o que você está passando, o vento que está batendo na sua vida neste momento, é um propósito de Deus. Você talvez não esteja entendendo, mas Deus quer atrair a sua presença para Ele. E às vezes precisa que um vento forte venha bater na sua vida, para que você se renda ao Senhor e devido ao seu medo, você busque mais a Deus. Porque o medo, dificuldade, as doenças, muitas vezes fazem que nós nos aproximamos de Deus. Porque nós queremos resolver esse problema e sabemos que é só Deus. No caso de Pedro, ele já estava olhando para Jesus e o vento soprou. Aí ele teve medo. No nosso caso, hoje, espiritualmente falando, para os dias de hoje, nós estamos buscando, indo na igreja, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós, que faz milagre, já fez milagre na minha vida, né? Eu tive um infarto, não era para mim estar aqui segundo o médico, foi um milagre. Eu já tive um câncer e Jesus curou também, sumiu, fui numa consulta, não tinha mais, enfim. Então ele existe, está conosco. Nós precisamos ter a nossa fé maior que o nosso medo. Confiar mais em Deus, que vai dar tudo certo, que Ele está no barco, que Ele está conduzindo o nosso barco para o outro lado, como aqui dizia que eles eram para ir para o outro lado e no meio do mar. Então no meio da caminhada, no meio da tua caminhada, pode vir um vento. No momento em que está tudo bem, de repente vem um vento. Não tenha medo, que a sua fé seja maior que o seu medo. Jesus quer fazer você caminhar sobre as águas, passar por cima desses problemas. Dificilmente o ser humano não terá problemas. Todos vamos ter problemas. Todos vamos ter aflições. Nem aquele que não pecou, que foi Jesus Cristo, não teve aflição. Teve aflição também. Teve bastante aflição aqui na terra, vivendo como ser humano e no mesmo tempo era Deus. Sentiu o que nós sentimos, ele chorou, se entristeceu. Mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo por nós, ressuscitou o terceiro dia. Creia nisso, creia nessa vitória de Jesus sobre a morte. Creia que Ele é o Filho de Deus e deixe Ele conduzir o teu barco. Não temas mais. Entrega para Ele todo esse teu problema, esse vento que está passando na sua vida. Olhe para Jesus e diga: o Jesus é maior que esse vento. Eu vou conseguir, mas só com a ajuda de Jesus, eu creio. Não desanime. É só Deus te ensinando alguma coisa a mais. E depois você vai entender. Receba essa palavra, tenha fé, olhe para Jesus,
que é maior que todos os teus problemas. Maior que todos os teus problemas. Olhe para Jesus, tá? Levante a tua cabeça. Deus tem o melhor para você. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.